Bom, boa tarde, pessoal. Muito bem-vindos ao nosso Meetup da Global Mindset Academy. Hoje a gente vai falar sobre expatriação, sobre carreiras internacionais. E a gente trouxe aqui nossas convidadas queridíssimas de várias partes do mundo. Vou deixar elas se apresentarem. A gente tem a Carla Schuchman, direto de Israel, a Sofia Ramos, direto da Espanha. A gente tem a Daniela Echeverry, que é uma colombiana que veio morar no Brasil há 8 anos. E ela vai dividir com a gente a experiência dela aqui. Para quem não me conhece ainda, eu sou a Raquel Kibrit, eu sou fundadora da Global Mindset Academy e também da Externa, boutique de internacionalização. E a Global Mindset nada mais é do que uma plataforma digital para a criação de Global Mindset. Então, a gente elabora trilhas de conhecimento para empresas e para associações de classe que precisam empoderar o seu time para a jornada internacional. Então, eu queria muito dar as boas-vindas a todo mundo que está entrando agora, explicar como é que vai funcionar esses próximos 60 minutos. A gente começa no horário e a gente termina no horário, tá? Então, a gente vai até às 13 horas da tarde hoje. E se você tem alguma burning question sobre esse tema para qualquer uma das nossas convidadas, por favor, escreve já no chat. E daí, conforme a gente for batendo papo aqui, a gente vai respondendo as perguntas de vocês também, tá bom? Então, fiquem à vontade para participar. Quanto mais interativo for, mais legal fica. Então, assim, super aberto a ouvir vocês também e a receber as perguntas de vocês para as nossas convidadas de hoje, tá? Então, vamos começar. A gente vai fazer uma rodada de apresentações aqui entre elas, para vocês conhecerem um pouquinho de quem está aqui, e daí, na sequência, a gente já vai começar o nosso bate-papo. Vamos começar com a Carla? Bem-vinda! Obrigada, boa tarde para vocês, aqui já é noite. Mas, boa tarde, vou falar brevemente sobre quem eu sou. Então, meu nome é Carla Schuchman, eu sou nascida em São Paulo e vivi a maior parte da minha vida aí. Eu tive, para falar de internacionalização, eu tive uma breve passagem pelo Panamá, que eu fui, não a trabalho, apesar de ter trabalhado um pouco lá, eu fui acompanhar meu marido. E agora moro em Israel fazem 2 anos, depois eu vou contar um pouco sobre essa parte de jornada profissional. Eu me mudei para cá, já tenho 2 filhos, casada, e eu sou formada em gestão ambiental pela USP, tenho mestrado em sustentabilidade, então eu trabalho com ESG, Environmental, Social and Governance, meio ambiente, sociedade e governança, que é um tema super hot hoje em dia, mas imaginem que há 12 anos atrás, quando eu me formei, não era isso, era ainda a profissão do futuro que algum dia ia chegar, né? Então, eu fui muito desbravadora na área, né? E deu tudo muito certo. E é isso, para falar um pouco sobre mim rapidamente. Depois a gente conversa mais detalhes. Legal, bem-vinda. Sofia. Bom, boa tarde a todos, boa noite, né, para algumas, dependendo aí do fuso horário. Primeiramente, obrigada, Rá, pelo convite, é sempre um prazer participar das suas iniciativas. Eu só atualizando, eu voltei recentemente para o Brasil, agora, mas depois de um período na Espanha, então a experiência está bem recente, posso compartilhar com vocês com o maior prazer. Eu sou formada em Relações Internacionais e já trabalhei durante muitos anos na iniciativa privada, principalmente em empresas como Lufthansa, Volkswagen, e depois muitos outros anos no serviço público, né, para o mercado do Reino Unido, durante 6 anos, dos quais 5 foram no Brasil e 1 na Espanha, que foi o que eu acabei de fazer em Madrid, e também já na Prefeitura de São Paulo, na Secretaria de Relações Internacionais. Então, a carreira bem dividida assim, entre o público e o privado, e sempre com algum envolvimento internacional. Então, é um privilégio poder compartilhar um pouquinho e escutar histórias de outras mulheres incríveis aí pelo mundo. Obrigada. Imagina, bem-vinda. Daniela. Oi, tudo bem, pessoal? Bom, eu sou Daniela, eu sou colombiana. Como a Raquel falou, eu moro faz 8 anos no Brasil.
Eu sou de uma cidade do interior da Colômbia, chama Manizales, uma cidade de 400 mil habitantes. Aí eu terminei a escola, fui morar em Bogotá, que é a capital. Aí fiz minha faculdade lá, sou formada em Direito. Aí depois eu fiz intercâmbio na Nova Zelândia, quando terminei a faculdade. E aí depois voltei para a Colômbia e depois vim para o Brasil. Aí eu já estou faz 8 anos no Brasil. No Brasil eu fiz minha carreira em negócios internacionais. Desde que eu cheguei, eu comecei a trabalhar com negócios internacionais. Eu tinha feito uma especialização na Colômbia em Direito dos Negócios Internacionais, então isso já me abriu a cabeça para esse mundo do comércio exterior, da internacionalização. E, bom, é mais ou menos isso. E depois a gente já falará mais detalhes. Tá ótimo, bem-vinda, Dani. A gente está aguardando mais uma convidada para entrar, que está com problemas técnicos, mas a gente vai seguir aqui o papo. Quando ela conseguir entrar, ela se apresenta e segue com a gente aqui a nossa conversa, tá? Eu queria fazer a primeira pergunta, acho que vamos começar com a Sofia, tá? Explica um pouco, Sofia, a sua vontade de morar no exterior, o que foi que te levou a procurar uma vaga fora do Brasil, qual que foi a conjuntura, assim, o que foi que te motivou a ir para fora, assim? Bom, para mim, além da carreira, né, de relações internacionais, que já era uma ideia atuar no mundo todo, né, de alguma maneira, eu já trabalhava há bastante tempo aqui no consulado do governo britânico aqui no Brasil, e eu tenho uma conexão muito forte com a Espanha, né? Eu tenho o passaporte espanhol também, então, para mim, era uma ideia de falar, quem sabe um dia poderia acontecer de trabalhar fora. Mas era um sonho meio distante, assim, eu não tinha tanta certeza de que isso poderia funcionar, porque eu não entendia muito como funcionava isso também. E aí, na época da pandemia, eu via que tinha bastante gente trabalhando de forma remota também, né, para outros países, e fui procurar para ver se tinha alguma vaga disponível, sem nenhuma pretensão, mas encontrei essa vaga na Embaixada Britânica em Madrid, que era exatamente a mesma organização que eu já trabalhava, que era o Ministério de Comércio Internacional do Reino Unido. Então, encontrei essa vaga aberta, prestei, fiz a entrevista de madrugada, porque imagina que, por conta do fuso horário, a entrevista aconteceu às 5 da manhã, e acabei passando. A vontade, assim, de explorar outras coisas era pela curiosidade de saber como era o mercado também fora, né? E eu acho que eu escolhi um caminho até mais confortável por ser a mesma organização, então não ia ter um impacto tão grande na vida, assim. Teve, mas de outras maneiras, assim, né? Então, poder sair do Brasil e ter no currículo uma experiência de trabalho na Embaixada Britânica de Madrid me soava como algo bem interessante, assim, em termos de carreira. Então, e também por questão de segurança no Brasil, por todas as questões que a gente tem aqui, apesar de ser um país que eu amo de paixão, ter a chance de poder viver num outro lugar onde eu também me sentia muito acolhida, foi o que me motivou a sair e prestar para essa vaga. Legal, né? E super legal que deu certo, né? No final, ou seja, na verdade, assim, acho que a gente talvez tenha, né? Algumas pessoas até trabalham para organizações globais, né? E ficam constrangidas de aplicar para essas vagas porque não sabem se, puxa vida, será que essa vaga é para mim, né? Será que eu... E assim, no final, primeiro todo mundo tem que confiar no seu taco, né? E dar o seu melhor, porque tem muitas oportunidades e o brasileiro, a brasileira é muito competente, né? A gente tem umas vantagens competitivas que nem a gente sabe que são nossos atributos, né? Mas que quando a gente vai trabalhar para vagas internacionais tem um destaque absurdo. Eu competi só, complementando um pouquinho o que você falou, Rá, eu competi com pessoas, apesar de ter passaporte espanhol, eu sou brasileira, né? Então, assim, eu competi com candidatos locais, com pessoas da própria organização e espanhóis mesmo, e eu acho que isso, né? Nós temos essa adaptabilidade muito latente, né? Na nossa vida, assim, então, para poder trazer um pouco da experiência do Brasil, tanto na hora da entrevista, quanto lá, quando eu cheguei, assim, foi muito enriquecedor, né? Porque, principalmente na Europa, tende a ser uma coisa mais eurocêntrica mesmo, né? A gente vai contratar talentos, assim,
daqui, e eu acho que essa mentalidade está mudando bastante. Então, não tenham medo de aplicar, de tentar, porque nós somos muito mais requisitados e podemos fazer muito mais do que a gente imagina, mesmo sem essa síndrome do vira-lata, sabe? Tem que esquecer isso e aplicar mesmo, tentar, porque não a gente já tem, né? No final do dia. É isso aí. Vamos aproveitar, Marina Gontijo, você chegou. Que luta! Cheguei! Tudo certo. Boa tarde, Bem-vinda! Raquel. Obrigada pelo convite. Que bom estar aqui. Adoro esse assunto. E, enfim, estou aqui disponível para a gente conversar. Tá ótimo, vamos conversar muito. A gente fez uma rodadinha de apresentação, 2 minutos, então eu vou pedir para você se apresentar e também falar, né, contar para todo mundo que está aqui. Eu e a Marina fomos colegas de aceleração do Future Females Business School, né? Então, foi um programa de aceleração que a gente passou pela Global Mindset e ela passou pela Waze. E na sequência do programa, um pouquinho tempo depois, a gente foi conversar e ela estava em processo de mudança para o Canadá. Então, explica um pouquinho, Marina, se apresenta, por favor. Bom, então, eu sou Marina, eu sou de Belo Horizonte, atualmente estou morando aqui no Canadá, em Ottawa, e sou fundadora e hoje estou CEO da Waze Education, que é uma plataforma de educação que tem um modelo como benefício corporativo. Bom, a minha vinda aqui para o Canadá foi inicialmente sem a pretensão de trazer o meu trabalho junto comigo e explorar o mercado canadense. Eu vim por uma questão pessoal do meu marido, que veio terminar o mestrado, fazer um mestrado, aliás. Vim super animada porque tenho 2 filhos, então queria muito que eles vivessem a experiência, mas chegando aqui, e claro, tocando a minha equipe que está no Brasil, eu comecei a enxergar possibilidades e oportunidades. E eu peguei a fala aí da Raquel sobre a potência do perfil do brasileiro. É impressionante como que a gente vê isso aqui. Eu não estou inserida em nenhum mercado de trabalho, né, efetivo da cidade, mas eu tenho amigos brasileiros que estão e o relato é o mesmo. Independente da sua vaga, se ela é uma entry level ou você está, enfim, um cargo, né, até de executivo, é outra entrega, outra, completamente diferente. E eu fiquei impressionada com isso. Eu não tinha noção do quanto que a gente é poderoso nesse aspecto. E é muito bom saber disso, né? Com certeza. Muito legal. Carlinha, vamos para você agora. Explica um pouco para a gente. Você tem as 2 experiências, né? Do Panamá e a de Israel. Conta para a gente um pouquinho o que foi que viabilizou essa ida para fora, né? Quais foram os gatilhos que vocês usaram para poder ir, né? Marina acabou de falar agora que ela foi por causa do marido, que foi fazer mestrado, ela foi acompanhar, né? O que foi o seu gatilho? Acho que tem muitas coisas, né? Mas para o Panamá, principalmente, o gatilho foi que meu marido, Roberto, que a Raquel conhece, ele foi trabalhar lá e eu fui acompanhá-lo. Então, foi exatamente esse o gatilho. E minha intenção lá era trabalhar lá e foi muito difícil. Foi uma das razões que eu voltei para o Brasil. Foi muito desafiador. E acho que, assim, desde quando a gente se casou, a gente falava que a gente queria morar fora, queria ter experiência. A gente foi para o Panamá e, pô, não deu certo. E daí a gente voltou para o Brasil. E eu estava muito bem profissionalmente falando, eu estava excelente no Brasil. Então, qual seria o gatilho para me tirar, né? Então, o gatilho foi muito situação Brasil. Acho que nenhuma crítica específica como o Brasil, como ele está hoje, porque ele está hoje, mas pelo fato histórico do Brasil, de econômico e politicamente, ora está muito bom, ora está muito ruim. Eu ter essa volatilidade era algo que a mim me incomodava, né, como país, e se a mim me incomodava, tenho 2 filhos, eu pensava, se eu não gosto daqui por causa dessa situação, qual é a chance dos meus filhos ficarem aqui? De eu incentivar eles para eles ficarem aqui. Então, mesmo no Brasil, eles já estavam em escola bilíngue, formada para fazer faculdades fora. Então, não fazia sentido, né? Não era um lugar que me satisfazia e não era um lugar que eu imaginaria que meus filhos iam ficar. Eles podem ir embora de todo jeito, para onde eu decidi mudar, mas quem sabe, mas pelo menos eu vou estar feliz, né? Eu fiz uma decisão por mim.
Então, foi buscando uma qualidade de vida para mim e para os meus filhos. Então, foi uma mudança definitiva, né? A gente fez um processo de imigração de fato. E acho que o gatilho principal foi esse. Apesar da questão profissional, então, vim disposta a vir para cá e trabalhar de trabalho simples. Sim, hoje em dia trabalho na minha área, mas vim disposta a tudo, sabe? Vim disposta a buscar uma vida diferente. É a principal coisa. Legal. Você tem uma especificidade, né, na tua carreira de engenharia ambiental, né? Eu acho que assim também passa na cabeça de muita gente essa questão, eu vou para fora e ok, se eu nunca mais trabalhar na minha área. Mas assim, puxa vida, né? Eu gosto tanto de fazer o que eu faço, por que eu vou abrir mão disso, né? Então, assim, acho que tem uma reflexão, acho que principalmente quem trabalha com carreiras regulamentadas, tipo medicina, que você precisa de um diploma nacionalizado, advogado, que você precisa, né, fazer isso. Talvez é uma barreira maior, né? Mas ainda na tua área também não é um mercado tão popular assim que você fala, não, tranquilo me recolocar. Né? Você não é uma carta coringa, né? Que você pode se recolocar em diversas posições. Você é muito específica. E, assim, se vocês veem hoje em dia que o que eu estou falando não é grego, porque no Brasil o tema virou moda, aqui o tema ainda não é moda, gente. Ainda está chegando, está crescendo, tende a crescer rápido aqui, mas ainda não é um tema da moda. Então, realmente, escolha totalmente pessoal, disposta a abrir mão. E o que a gente, muitas vezes no Brasil, tem esse preconceito do trabalho simples, mas de que aqui tudo bem, tá tudo normal, não era meu foco, tá tudo bem, né? Sem desapego. E seja de qual profissão, eu gosto da profissão, sou apaixonada por ela, mas todo mundo tem alguma crítica, tem algo que te incomoda na nossa profissão. Eu, pelo menos, tenho, até hoje, né? Então, por que não conhecer outras coisas? Quem sabe a minha paixão por outras coisas? Porque a minha impressão de qualquer coisa que eu estude, que eu vá atrás, que eu faça, eu sou capaz de gostar. Eu posso ser versátil. E por isso essa cabeça é importante para qualquer mudança que você faça. Para ela dar certo no longo prazo, né? Muito legal. Vamos entender um pouco, agora vamos conhecer um lado, eu também não conheço, porque eu nunca fiz um processo de expatriação de outro lugar para cá. Então, vamos entender da Dani, como que foi esse processo, qual foi a preparação para vir morar no Brasil, Dani? O que você teve que fazer? Que tipo de burocracia? RNE, visto, casamento? Eu não sei. Conta pra gente como funciona isso do estrangeiro vindo morar no Brasil, por favor. Sim. Bom, eu também vim aqui por conta do meu marido é brasileiro. Aí eu conheci ele na Nova Zelândia e a gente tinha um momento, a gente sentou para discutir onde que a gente vai, na Colômbia ou no Brasil, né? E bom, muitos fatores a gente analisou, mas um desses é que eu sempre tive essa vontade também de experimentar um país novo, de morar fora, eu tenho uma mente muito aberta quanto a isso, apesar de eu ser advogada, de ser da área de direito, e eu teve muita burocracia aqui para homologar meu diploma, para revalidar meu diploma. Então, bom, a gente discutiu, viu os prós, os contras, e a gente decidiu vir morar aqui no Brasil. Aí eu cheguei como turista, eu como turista tenho 3 meses para ficar, aí podia sair, voltar. Eu fiquei, acho que as 3 entradas e as saídas eu fiz como turista. A preparação foi estudar um pouquinho de português. Eu estudei uns 2, 3 meses, estudei português. Toda a papelada eu já trouxe da Colômbia, porque fica muito mais barato você fazer no país seu de origem. Não sei se vocês também tiveram essa experiência, as outras meninas, mas para mim, toda a papelada, já trazer todos os meus documentos consularizados, meu diploma, tudo, eu já vim com minha pasta cheia de documentos. Aí, bom, eu cheguei, a facilidade que eu teve foi porque Colômbia está dentro do acordo do Mercosul. Então,
eu tinha a opção de dar entrada no meu permisso de residência por ser casada com brasileiro ou por ser do Mercosul. E aí a gente faz esse processo, a gente faz na Polícia Federal. E o mesmo pessoal da Polícia Federal, ele me indicou fazer por visto do Mercosul, que era mais simples, você não tem que mostrar que tem tantos anos de casado, que realmente o casamento é verdadeiro, essas coisas. Mais simples, é só fazer a papelada e eles davam na hora. Então, eu já tinha toda a documentação, eu já tinha trazido tudo, talvez faltou alguma outra coisa. Imprimir o passaporte, todas as folhas, autenticar, essas coisas assim, super burocráticas. Aí eu levei, eles me deram o primeiro visto, que é um temporal, por 2, 3 anos. E aí, cada 2, 3 anos eu vou renovando. E agora eu estou próxima a fazer a naturalização. E você quer a naturalização? Eu quero primeiro porque, bom, Colômbia tem muita restrição de vistos. Colômbia é dos países que tem mais restrição de vistos. Então, por incrível que pareça para vocês, para mim é muito melhor o passaporte brasileiro, porque eu vou ter entrada a muito mais países. E também, por exemplo, para Costa Rica. Para Costa Rica eu preciso de visto. E eu preciso ir em Brasília, tirar um visto para ir para Costa Rica. O brasileiro não precisa. Então, isso me ajuda muito nessa parte. Que legal, vai ser ótimo te ter como cidadã brasileira. Vai ser super, né? É muito legal ver essa abertura que o nosso país dá para imigrantes, né? Assim, e no final, tudo bem, você acha que é burocrático, mas no final, para qualquer país do mundo, quando você faz um processo de imigração, tem a sua burocracia, né? Sim, e a verdade eu falei burocrático porque, tipo, tem que tirar cópia de todas as folhas do passaporte e todas têm que estar carimbadas pelo cartório. Mas, a verdade, isso não é nada, né? A comparação do que você tem que fazer para outros países. Era só ter a documentação, dava entrada na documentação e pronto. Não tinha muita restrição. E eu comecei a trabalhar muito rápido quando cheguei aqui. Então, você já tendo a carteirinha de trabalho, você já tendo essas coisas, a renovação é muito simples também. Exatamente, né? Eu acho assim, esse passo do processo de visto é tão importante, né? Acho que também aqui ficou uma ressalva para as pessoas. Você veio como turista, usou todos os seus vistos de turista, até dar entrada na oficialização, mas é muito importante que a gente faça isso de forma regular, né? Que não seja algo ilegal, que a gente no final não vai parar na salinha e nem vai ser impedido de nunca mais entrar ou por um bom tempo, né? Exatamente, mas não era visto de turista. Assim, pelo Mercosul, eu podia entrar e sair cada 3 meses. Acho que eu só fiz uma saída e voltei, se eu não me engano. Então, não era visto de turista, era meu permisso com o meu passaporte normal, sem nenhum visto. Mas isso é super importante. Eu sempre, eles dão a condição que dão a residência, mas você tem que avisar toda vez que você muda de endereço. Então, eu sempre fazia na hora, eu sempre renovava com o tempo. Isso também para mim é super importante, porque o meu trabalho depende disso, minha família, meu marido depende disso. Então, para mim também era muito importante ter sempre na ordem do dia. Uhum. Legal. Marina, conta pra gente um pouco de com malicuia e choque cultural. Teve algum? Não teve? Suas crianças se adaptaram bem na escola? Teve, assim, alguma situação nesse começo que foi desafiadora? Não, com certeza é bem desafiador, né? E é para ser desafiador mesmo, mas o desafio te coloca no outro patamar como ser humano também, porque ele faz você
usar o que você tem de mais forte, que é a sua capacidade de se adaptar, sua resiliência, né, para poder vencer. Então, assim, quando a gente chegou e logo fizemos os 14 dias de quarentena no ano passado, então meus filhos perderam os 14 dias iniciais da escola. Eu tenho um filho de 5 e uma filha de 3. Para ela, de 3 anos, foi um pouco mais tranquilo, porque ela já ela não teve que usar tanto a língua na comunicação, porque com 3 anos, apesar do falante nativo ter a destreza, né, de falar a língua, ele não necessita, na realidade, usar tanto para se comunicar com 3 anos de idade, né? E a questão do grupo, né, de relação também é diferente com criança de 3 anos. Mas o meu de 5 estava na fase da socialização. Então, para ele, e ele não tinha vivência de inglês, foi até um erro nosso. Hoje, eu e meu marido, a gente olhando para trás, a gente falou assim, poderíamos ter adiantado algumas questões da língua com ele uns 6 meses antes, né? Algumas frases mais simples de dizer, para ele começar a compreender. Não, a gente chegou aqui e foi no susto. Então, ele sofreu um pouquinho mais ali no primeiro mês, mas hoje estão os dois super adaptados. Eu e meu marido, eu vou falar por mim, né? Mas eu imagino que para ele seja semelhante. A adaptação que a gente teve foi de rotina. As coisas aqui na cidade que eu vivo, não sei se é uma particularidade de Ottawa, porque é uma cidade, apesar de ser a capital do país, ela é tranquila até demais. As pessoas falam que aqui é boring. Eu estou achando boring para muitas coisas também, tá? Mas estou adorando aqui. Enfim, o desafio nosso para adaptação foi essa rotina, porque a gente chegou acelerado do Brasil. Eu não sei se vocês, meninas, também vivem isso, mas assim, o Brasil tem um ritmo de trabalho que tira a gente do prumo, um ritmo que tira a gente, assim, a gente perde a noção do que é vida e o que é trabalho. E aí, chegando aqui, apesar de as pessoas saindo de uma pandemia, estavam home office, tudo, elas têm uma noção do que é o espaço do trabalho, que é o espaço da vida. Então, elas começam por volta de 9 da manhã, né? O comércio vai abrir em alguns lugares às 11. E aí, quando dá, eles ficam até 8, até 9, mas as pessoas já começam a voltar, pegar as crianças na escola e ir para a praça. Então, eu e meu marido, a gente começou a entender que existia uma vida, uma rotina legal pós-escola, por exemplo, que a gente poderia curtir. Esse foi o desafio que a gente enfrentou, tentar, eu, como estou trabalhando do Brasil, né, minha equipe está lá, muitas vezes eu já queria estar desligada para curtir meus filhos, né, aqui nos parques, tudo, e não, estava conectada, porque lá no Brasil não para, né, até 8 da noite, 9, você está colada na empresa. Então, esse foi o desafio que a gente enfrentou, de acalmar, sabe, viver um pouco mais conectado até com a natureza. E aí eu queria falar sobre isso, que para mim foi um aspecto incrível aqui dessa mudança para o hemisfério norte, assim, viver as estações. Eu comentei isso outro dia com umas amigas, mas você não tem essa noção, né? Tempo passa. Tá sempre sol, tem praia, aqui não. Você entra no inverno, então você hiberna realmente, o seu corpo se fecha um pouquinho, você fica mais introspectivo, você quer curtir sua casa, você quer curtir o calor que tem, né, de estar com a família. Aí quando vem chegando a primavera agora, o seu corpo começa a exalar uma energia que não tinha lá no inverno. Então, eu achei isso incrível, o tanto você se conecta com a sazonalidade. Não tinha isso, né? Muito legal, né? Porque realmente tem a diferença de clima maior, né? Enquanto a Raquel volta, eu queria compartilhar com a Marina. Diga. Na Colômbia não tem estações mesmo. Na Colômbia é tropical, é por altitude. Então, para mim, o que você está vivendo lá, eu vivi quando eu cheguei no Brasil, porque eu não sabia mesmo o que era estação. Para mim, eu morei em Manizales, que eu falei, Bogotá, que são cidades frias. Então, é frio o ano inteiro. Frio o ano inteiro, altitude. Se eu quero ir para a praia, se eu quero calor, eu vou para a praia. E para mim também é uma experiência super nova, as estações, e agora eu curto. No começo eu tinha muita dificuldade com o verão, porque eu não estava acostumada. Agora eu fico ansiosa pelo verão, porque você fala, ambiente de verão, todo mundo feliz na rua, tal.
é um choque cultural também. Olha que interessante, eu nunca poderia imaginar que alguém perceber mudança de estação no Brasil, porque eu acho tão singela. Você falou que era tudo plano, para mim não é nada plano. Eu sinto as mudanças de estação e passo mal, eu começo a sangrar meu nariz, é bem diferente para mim. Então, Que legal, né? É interessante ver essa perspectiva, porque para a gente é super novo, né? Aquilo que a gente fala, às vezes a gente... eu não acho uma expressão para isso em português, né? Mas we take for granted, né? As coisas que a gente tem que no final são super valorizadas, né? Pelas pessoas de fora que vêm morar aqui. É muito legal, Dani, essa tua vivência aqui. Eu queria fazer a transição para a gente falou agora nesse primeiro bloco bastante sobre o pessoal, né? E essa questão de adaptação. Vamos migrar agora um pouquinho para o nosso profissional, né? Como é que a gente faz inserção no mercado do país que a gente está indo? Como é que a gente busca essas oportunidades, né? A Marina foi como empreendedora, levou o negócio dela com ela, né? A Sofia trabalhou para governo lá fora, a Carla está no corporate, totalmente, e a Dani está trabalhando com a gente na externa e tem experiência em várias empresas no Brasil. Então, queria muito ouvir de vocês esse rito, assim, né, de passagem, essa transição, como foi esse processo do ponto de vista técnico. A gente recebeu uma pergunta da Jéssica falando assim, tá bom, por onde que eu começo, né? Se eu quero se eu quero ter uma carreira, por onde que eu começo, né? Então, Sofia, conta pra gente, assim, um pouquinho dessa burocracia, assim, do passo a passo. Como é que foi isso para você? Tá travando um pouquinho, mas eu consegui entender sua pergunta. Bom, na verdade, eu comecei a procurar as vagas no próprio site do governo britânico, onde eu já trabalhava, e vi essas oportunidades lá. Me inscrevia, e óbvio que você precisa participar do processo, a maioria dos processos acaba sendo em inglês, então a questão do idioma é muito importante quando você quer trabalhar em outro país, né? Você saber o idioma local, ou pelo menos muito bem o inglês. Então, eu tive essa sorte de já encontrar esse caminho pela plataforma que eu tinha já no governo. Mas, hoje em dia, tem muitas plataformas, que depois eu posso até passar algumas aqui no chat para vocês, que já fazem isso justamente, né? Que é para quem quer trabalhar no exterior, tanto com trabalho remoto, quanto com trabalho lá mesmo, né? Nos próprios lugares. O LinkedIn é uma ferramenta bastante importante também, porque você consegue acessar vagas do mundo todo. É importante entender um pouquinho o processo, se precisa de visto, se não precisa de visto. Eu, como tinha o passaporte, não precisei, né, de visto para trabalhar na Espanha, mas tem alguns países que sim, você vai precisar de algum tipo de visto. Eu tenho sentido que muitas empresas, elas, quando querem importar talentos, né, querem trazer talentos de outros lugares, elas ajudam também nesse processo de vistos, tanto para a pessoa quanto para a família, o que isso acaba ajudando bastante também. Então, eu acho que uma forma bem interessante é isso, é entrar no site das empresas que acha legal, tem lá na parte de talentos, de trabalho conosco, muitas vezes tem um lugar, né, um mundinho onde você pode escolher onde quer trabalhar, ou páginas específicas para isso. Eu posso passar algumas para vocês depois. E, assim, mandar o currículo, ter sempre o LinkedIn atualizado, ter sempre o currículo em inglês também, porque muitas empresas vão pedir, e também estudar um pouco mais como são os processos de entrevista dos outros países, porque isso também muda, é bem diferente do Brasil, muitas vezes, então, entender como é que funciona um processo de entrevista. Hoje em dia tem muita página, por exemplo, desde Instagram até YouTube, que são canais muito interessantes para a gente saber um pouco das experiências das pessoas, ou brasileiros que estejam fora, que já ajudam as pessoas nesse processo de mudança, né, de país. Então, tem essas maneiras que são interessantes de encontrar. Foi um pouco fora do que eu fui, né? O meu foi um pouco mais simples, por assim dizer, pelo fato de eu já trabalhar na mesma organização, mas de conhecidos, experiências de pessoas próximas, assim, essas são as ferramentas principais que se usam para trabalhar em outros países, que eu tenho visto.
Legal, né? Acho que você tocou em alguns pontos importantes, né? Localização do currículo, o jeito que a gente estrutura o currículo no Brasil não é o jeito que se estrutura lá fora, cada país tem a sua maneira de organizar o currículo. Alguns processos de entrevista pedem uma cover letter super bem feita. Sim. Tem gente no Brasil que paga para outras pessoas escreverem cover letter de currículo para ter uma cover localizada também. Do ponto de vista de entrevista, que nem você falou, acho que só para contribuir um pouco, a gente rodou um processo de entrevistas de uma startup israelense contratando gente no Brasil. E era discrepante a expectativa do dono da vaga de Israel com o candidato do Brasil. A pessoa de Israel queria saber os resultados do candidato no Brasil, e o candidato queria falar da jornada, da experiência dele nas empresas, sem citar resultados. E aí a gente não conseguia alinhar esse processo, por causa da expectativa do israelense na informação que ele queria saber do candidato, e o candidato não entregando a informação porque não entendia o mindset, a expectativa da entrevista. Então, assim, fica aqui um gap, né, da gente poder monitorar, como você falou, assim, acho que o processo de entrevista, assim, para dar certo, você precisa conhecer o estilo de contratação, né? Porque a gente tem essa coisa muito brasileira também de ser, né, a nossa forma, nós somos storytellers por excelência, assim, né, então, muitas vezes você vai fazer, eu estava conversando ontem, inclusive, com um amigo sobre isso, que trabalha com a Dinamarca, e ele falou que o pessoal da Dinamarca faz workshops para os clientes brasileiros de como lidar com dinamarqueses e vice-versa, faz para os clientes dinamarqueses de como lidar com o mercado brasileiro, porque, de fato, é muito diferente, assim, né? A gente, por mais emoção, paixão que a gente coloque naquilo, às vezes o que o recrutador quer é exatamente o que você falou, né? Eu quero resultados, quais foram os impactos, o que você melhorou na empresa, que você trouxe de benefícios, de lucro para essa empresa, por exemplo, e às vezes a gente não consegue ler essas entrelinhas, né? Então, eu acho que uma forma bem interessante é participar, tentativa e erro. Quanto mais processo conseguir participar, quanto mais empresas conseguir falar, mesmo que tiver as negativas, né, que não passar nos processos, é uma forma de ir criando casca para as próximas edições, né? Tá, por que será que eu não fui bem, né? O que poderia ter dado melhor? Pedir esse feedback também para as empresas, que é uma forma da gente ir se aprimorando e melhorar nos processos de entrevista, que são primordiais, assim, bem primordial. Exato. Carlinha, tem uma pergunta para você, querendo saber, enfim, como é que foi sua aceitação aí no Oriente Médio. Eu queria que você dividisse assim, um pouquinho da sua experiência nesses processos corporates. Assim, não sei se você tem alguma restrição de citar, né? Você passou em 2 vagas, né? E em Israel para 2 empresas globais. Então, divide com a gente assim um pouquinho da tua experiência, assim, do teu rito nesses processos. Quando a Marina falou que o maior que ela teve seus desafios, né, familiares, para mim o maior desafio aqui foi, por mais que a língua seja diferente, cultura diferente, meu maior desafio, minha maior dificuldade foi em relação ao trabalho, foi em relação à minha recolocação profissional, né? Então, eu vim numa situação razoavelmente confortável, porque eu era sócia de uma empresa do Brasil e eu mantive meu contrato, então eu continuei por 10 meses trabalhando até eu achar algo aqui. Eu continuei trabalhando para a minha empresa do Brasil. Sempre vale a dica de que é melhor procurar emprego estando trabalhando, porque você não é a desesperada procurando, você é alguém que tem algum propósito na sua busca, você não está aberto a aceitar qualquer coisa, né? Minha busca de trabalho foi muito vinculada a networking, não foi vinculada a uso de sites de busca de emprego, etc. Sim, acabaram que as vagas foram anunciadas, mas eu ter conseguido teve muito a ver com a questão de ampliar networking. Então, antes de vir para Israel, eu comecei a adicionar gente da minha área no LinkedIn, e falando que eu estava vindo para cá, que eu queria conhecer o mercado. Então, não era uma abordagem muito... Estou procurando emprego, que também não acho que tenha nada de errado, mas eu acho que muitas pessoas poderiam ter resistência, só não ter nenhum emprego, então não vou falar com você. Então, me aproximava das pessoas, olha, eu quero saber como é a área, eu quero saber como funciona, quero compartilhar minha experiência e ver como eu posso agregar.
Então, do que eu cheguei aqui, eu tinha mais ou menos 3 vezes por semana call, era época de Covid, né? Eu cheguei em 2020, começo de 2020. Eu tinha 3 calls por semana de networking, de ficar 1 hora batendo papo com as pessoas. E as pessoas não tinham vagas, não era, em geral, não tinham nada, mas eu queria que as pessoas me conhecessem. Eu, de certa forma, me sentia naquele momento, como eu no Brasil trabalhava como consultoria, eu me sentia uma consultora, né? Vim com uma experiência de fora, que o mercado estou vendo que é muito basic, né? Que ainda estão nas fraldas. Então, eu me sentia como uma consultoria, prestando essa 1 hora de consultoria gratuita, contando a minha experiência e dando meus conselhos de como a empresa, as pessoas deveriam fazer, o que tá vindo de novo de fora do mundo, vinha trazendo alguma nova ideia. E super empreendedora, tipo, cheguei a fazer o webinar para contar a minha experiência, o que tem seu lado uau e tem seu lado também que sei que muitas pessoas se aproveitaram de mim. Fala, não, tem uma vaga, tá quase lá, vem faz esse pitch com o cliente para mim, sabe? Tem também esse lado de espertinho que se tem, não é só coisa do Brasil, e que, de certa forma, eu me senti que alguns se aproveitavam disso. Não, eu tenho uma vaga, mas me explica como se fazia exatamente essa due diligence, sabe? Esse processo de avaliação de empresa. Então, teve essa parte complicada, mas no final, como eu consegui emprego, no meio dessas conversas, alguém falou, olha, essa consultoria, no caso foi a BDO, foi a primeira empresa que eu trabalhei aqui, que é a 5ª maior consultoria, auditoria do mundo, né, junto com o PwC, Deloitte, etc. E daí foi por aí, falaram, olha, essa consultoria está procurando, me colocou em contato, e daí eu vindo com a experiência que eu venho, ninguém aqui no país tem essa experiência de 13 anos nessa área. Até no Brasil tem pouca gente com tudo isso de experiência, porque eu fui a 2ª turma da minha faculdade, por exemplo. Então, eu tinha meu diferencial. Então, quando eu comecei a entrevista, e era um lugar que demandava hebraico, que eu não tenho, tá? Eu trabalho basicamente em inglês, disposta a aprender hebraico, mas eu não tinha. E mesmo assim passaram, tipo, eu quero essa pessoa nessa consultoria, eu quero essa pessoa porque ela tem algo que ninguém aqui tem, sabe? A experiência na consultoria, para mim, foi muito um choque cultural dentro. Tinha uma questão de hierarquia muito formalizada e barreiras físicas entre pessoas no escritório que eu não estava acostumada. Nos ambientes que eu trabalhei, mesmo em empresa grande, trabalhei na Unilever no Brasil, na Natura, o diretor sentava do seu lado, né? Por mais que ele tinha uma mesa um pouquinho mais separado, mas estava muito perto, não tinha barreira física, então eu tinha essa questão cultural que me incomodava. Além do trabalho, também não era o que eu mais gostaria de fazer, mas foi fundamental. Você precisa começar, se você quer morar fora, você precisa começar e ter uma experiência local. Então, eu precisava ter essa experiência, eu entendi isso desde que eu cheguei aqui, quando eu consegui esse trabalho, não era para os meus sonhos, eu precisei ficar. E daí, eu não busquei trabalho ativamente para a minha 2ª mudança, foi vendo na internet, mas eu só entrei porque eu tinha feito networking com um cara que hoje em dia é meu chefe, nessa época que eu estava fazendo 1000 networkings por dia. Então, o cara já me conhecia. O processo, eu, de certa forma, fui a carta marcada, mas fui a carta marcada porque eu criei meu networking, não foi nenhum favor que ninguém me fez. Eu criei meu networking, eu tinha meu diferencial, então, sim, o processo foi muito facilitado para mim. Eu realmente... Eu apliquei para uma vaga que nem era que eu estou hoje em dia, para uma direção, fiz entrevista com a vice-presidente, ela falou, não, você é melhor para essa vaga de gerente, tá bom? Para mim não faz diferença nome de cargo, não estou em busca de nada, eu quero um trabalho legal, sabe? E daí ela me direcionou para a vaga e a próxima entrevista era com esse cara que eu conhecia, era uma entrevista de 30 minutos, cujo ele falou 25, e daí eu falei, agora você quer que eu fale em 5 minutos? E eu não sei o quanto ele lembrava da minha experiência, que eu tinha falado com ele há 1 ano atrás, nesse caso, não sei o quanto ele lembrava, mas parecia que ele estava vendendo a empresa para mim, acho que ele tinha alguma lembrança, provavelmente, e eu em 5 minutos fiz meu pitch de elevador e passei, e daí depois direto veio sim, né? Mas em relação a entrevistas que vocês estavam falando, eu sempre fui essa pessoa muito objetiva, então sim, eu sei, eu conto meu storytelling falando de cada experiência que eu fiz, mas ó, isso o resultado foi isso, mas isso sempre foi de mim. E eu, com esse perfil de consultoria que eu tenho, eu sempre estudo muito, muito, muito a empresa. Eu chego praticamente com um business plan. Olha, empresa, o que você precisa fazer é isso que temos a oferecer, sabe? Sim, estou procurando emprego, mas eu já venho preparada com algo a oferecer. Ó, o que eu vou te oferecer é isso. Tá? Isso que é o próximo passo que você precisa.
E acho que por eu ter esses anos de experiência, eu consigo fazer isso e ver em sentidos. Óbvio que eu recebi muito não no meio do caminho, mesmo tendo esse diferencial, mas ainda assim considero uma excelente estratégia. Olha, riquíssimo, Carla, porque no final, veja, você foi para um país que você não conhecia muita gente, que na tua área X, né? E você cavou a sua oportunidade, né? Então, assim, mais uma vez para a gente entender como é importante cada vez mais esse networking virtual, né? De preparação, só de contato. A gente não sabe onde vai dar, mas com certeza alguém que conhece alguém que conhece alguém que conhece alguém pode sim indicar. Então, essa questão, né, de você passar propriedade, profissionalismo, empatia, e as pessoas gostarem de você, né? Isso é bem impressionante, assim, sabe? Acho que você, assim, é uma das pessoas que eu acho é mais determinada, assim, sabe? Bem objetiva e acho uma super jornada, assim, né? Eu acho que é aí que entra o diferencial. A gente fala assim, beleza, a gente começa pelo LinkedIn, mas você pode aplicar para 50 vagas no LinkedIn. Se você não fizer o networking, mesmo que seja virtual, como dono daquela vaga que está publicada, não é o RH que vai trazer luz para o teu perfil, é o dono da vaga. Então, eu acho que pouca gente tem essa visibilidade estratégica de como prospectar oportunidades de trabalho pelo LinkedIn, né? E isso faz toda a diferença, você chegar para a pessoa e falar, olha, eu existo, estou interessada na vaga, posso agregar valor aqui, queria muito te conhecer, obrigada pela oportunidade, sabe? Despretensiosamente, assim, acho que esse foi o próprio objetivo da Carla e, assim, foi muito certeiro, né? Porque no final, networking é 80%, né? E é chato, eu achava muito chato esse pitch de venda, porque eu estou me vendendo e eu odeio vendas de maneira geral, eu não tenho um perfil de vendedora, então não é legal, mas é foco na meta, né? Foco na meta, adorei. A gente está caminhando para os últimos 10 minutos aqui do nosso tempo juntos. Vamos falar um pouquinho com a Dani. A Dani tem uma pergunta da Débora para a Dani. Como que foi essa adaptação no Brasil? Bom, no começo, assim, o que pegou mais difícil para mim foi estar longe da minha família. Estar longe do meu pai, da minha mãe, da minha irmã, dos meus amigos, isso que foi o que pegou mais forte, assim. E eu estava super empolgada, ia casar, ia com meu marido, uma vida nova, um país novo, um monte de coisas para aprender. Mas quando cheguei, caiu a ficha que eu estava longe de toda a minha família, aí foi difícil, foi bem difícil. Então esse foi o choque assim mais forte. Depois, com a língua, eu aprendi fácil, o português e o espanhol é rápido de aprender, é bem similar, então isso não foi. E o outro que foi também muito difícil foi reinventar minha carreira, porque eu era advogada. Mesmo já tendo uma especialização em negócios internacionais, eu me imaginava no mundo do direito dos negócios internacionais, não no mundo dos negócios internacionais só. E quando eu percebia toda a dificuldade que ia ter para revalidar meu diploma, que meu diploma demorou 7 anos para revalidar, aí eu teve que reinventar minha carreira e pensar, bom, por onde que eu vou, para que eu sou boa, o que eu posso oferecer, que falava a Carla, o que eu posso oferecer para as empresas de aqui. E aí também tinha uma coisa que era muito importante que a Sofia falou, bom, eu falo inglês, falo espanhol, sei de negócios internacionais, porque eu fiz minha especialização em isso, e aí eu reinventei minha carreira e foquei nisso e comecei a procurar nessa área. Só que faz 8 anos atrás, o LinkedIn não era tão forte como é hoje. Eu até tinha meu perfil no LinkedIn, mas da maioria de pessoas, muitas pessoas tinham e não usavam tanto como se usa hoje para fazer o networking. Era a época do Facebook ainda.
Então, eu comecei a mandar vagas, assim, mandar currículo para vagas, para esses sites de vagas, tudo. Fez até algumas entrevistas, mas nada que me chamasse muito a atenção. E foi por um grupo do Facebook, que era Bagas Tietê, que é a cidade onde eu moro. Aí que surgiu a oportunidade para trabalhar em comércio exterior, uma empresa de bebidas, e aí eu mandei meu currículo na hora me retornaram e fez tudo diferencial, que eu falasse as duas línguas, o espanhol e o inglês, e que eu já tivesse uma visão de negócios internacionais. Mas eu nunca tinha trabalhado na área, eu tinha trabalhado como advogada, mas eu também estava bem recém-formada. Eu cheguei a trabalhar 1 ano e meio, 2 anos só como advogada, mas eu não tinha experiência em comércio exterior. E aí que eu comecei a fazer minha carreira, estudar um monte, fazer minha carreira, né? Estudar um monte sobre comércio exterior, negócios internacionais bom, e até hoje estou nessa área muito feliz. É isso aí, né? Ou seja, línguas abrem portas, muitas Sim. portas, né? Então, esse é um outro processo, né? Outro dia eu estava falando com uma pessoa, eu quero trabalhar, morar fora do... Você tem fluência em inglês? Veja bem, eu me viro. Não, veja bem, eu me viro não, amigo. Para tudo, volta, capricha na língua, daí vai, né? Assim, esse eu me viro é bem difícil, assim, né? Principalmente no internacional, assim, né? A comunicação tem que ser muito impecável para poder contratar alguém que não é nativo, né? Que não é local. Bem legal. Pessoal, a gente está caminhando para os nossos minutos finais, né? Queria só falar assim, né? Por exemplo, essa parte de revalidação, né? Do seu diploma aqui, né, Dani? Assim, amador, né? A gente tem, por exemplo, um movimento muito grande de brasileiros que estão buscando revalidação do seu diploma em Portugal, por exemplo, para poder revalidar na Europa inteira, né? A gente tem aqui a Cris, estava com a gente, é uma parceira nossa, faz muitos desses processos. Então, tem muita gente também que, quando está querendo ir para o exterior, precisa dessa revalidação, quer, né, continuar trabalhando na hora. No final, esse é um momento importante, né, do processo. Sim, e eu peguei uma época ruim também, porque hoje a legislação mudou e aí as faculdades têm 1 ano para responder. Quando eu di entrada na minha papelada, que também é uma papelada enorme, essa sim era um negócio assim gigante. Quando eu di entrada na papelada, as faculdades não tinham prazo para responder, elas poderiam demorar tudo que elas quisessem. E aí a USP resolveu demorar 7 anos analisando meu... Então, você está focada, que você quer chegar para fazer isso, trabalhar como advogada lá no país, isso é uma coisa que tem que avaliar. Se você não é aberta, como falava a Raquel, para você se reinventar ou aberta a outras possibilidades, isso pode ser uma barreira muito grande. Médico é muito mais fácil. Eu tenho uma amiga colombiana que mora no Rio de Janeiro, ela chegou na mesma época que eu. Ela revalidou em 6 meses, acho que até menos, 4, 5 meses. Porque aqui precisam de médicos. Então, o processo é muito mais prático, o processo é muito mais simples. Agora, advogado, não precisa de advogado, já tem muito advogado. Então, eles deixam o processo aberto. Cada faculdade tem seu processo. Para medicina, não. Para medicina, você já tem uma prova que eles têm que apresentar e pronto. É diferente mesmo. Sim. A gente está caminhando para os nossos minutinhos finais aqui juntas. Eu queria aproveitar uma última mensagem, assim, se tem alguma coisa que a gente não falou, que vocês querem deixar de mensagem aqui para os nossos participantes, alguma coisa que vocês acham importante, enfim, que a gente não tocou e que vocês queiram dividir. Vamos começar com a Marina?
Desculpa, Carlinha. Imagina, depois eu falo. Eu acho que o que eu deixaria aqui de recomendação é, antes de você pensar em ir para qualquer lugar, desenhe até um canvas mesmo, se for necessário, quais são os seus objetivos, né? Você está indo buscar você vai sem a vaga, né? Coloca as possibilidades. Você vai por motivo pessoal ir lá, quem sabe vai procurar uma vaga. Então você tem que se preparar para poder chegar nesse estrangeiro e ter um mínimo de documento, de primeiros caminhos, primeiros passos para onde você vai. Então, não é o que eu quero dizer com isso não é vai e tenta, né? Tem que ter um planejamento mínimo assim organizado para você não perder dinheiro, não perder seu tempo. A jornada tem desafios, como eu contei um pouquinho dos meus aqui, mas ela, olhando no médio e longo prazo, é muito maravilhosa. Eu, como sou da área de educação, fico pensando que, sobre esse ponto das universidades, em breve teremos aí uma lógica mundial em que a gente vai poder fazer essas trocas de currículo com blockchain, a tecnologia vai ajudar nisso, o futuro é mesmo de termos cidadãos globais circulando e trabalhando em vários lugares, né, com o home office, então, com a questão, né, não precisa nem falar. Eu imagino que essas burocracias, aos poucos, elas vão sendo facilitadas. Mas a jornada é ótima. Eu fico pensando assim, ok, eu nasci no Brasil por acaso, como qualquer pessoa nasceu por acaso no país que nasceu, mas nós somos cidadãos do mesmo planeta, então acho que a gente pode circular e deve conhecer outros lugares, para a gente crescer como pessoa e levar um pouco da nossa cultura também, que a gente acaba impactando, ainda que minimamente, a comunidade que você passa a viver. Eu gosto disso, de pensar que eu sou brasileiro com muito orgulho, mas eu não sou do Brasil, eu sou do mundo e eu quero estar em vários lugares. É isso, esse é o recado que eu queria deixar. E obrigada pela oportunidade aqui, Raquel, adorei, foi uma troca incrível. Imagina, adorei o que você falou. Carlinha. Não, na verdade, só queria reforçar um ponto que vocês falaram do valor que o brasileiro tem, e eu vou explicar o que, para mim, significa o valor que o brasileiro tem. O brasileiro é trabalhador e tem sangue nos olhos, e não tem braço curto, assim, e os outros, talvez a gente veja assim, mas que é a cultura do local trabalhar desse jeito. Mas quando eles veem a cultura do brasileiro e a dedicação que a gente tem com o trabalho, isso é de se admirar. Então, é um diferencial e a gente tem que colocar ele sempre em evidência. Legal. Sofia. Acho que reforçando muito o que as meninas falaram mesmo, falando mais mesmo do brasileiro, a gente já vive tantas coisas aqui que a gente precisa se reinventar, ser criativo, se transformar, e isso conta muito realmente no exterior. Uma dica muito boa que eu acho que eu posso dar, se você vai para lá já sabendo da vaga, né? Se você já recebeu uma proposta de trabalho aqui no Brasil, avaliar muito bem, por exemplo, a questão salarial, se isso realmente vai dar, porque a gente às vezes olha um valor e pensa, nossa, vou ganhar isso em euro, isso vai transformar a minha vida, eu vou ajudar a família a comprar 5 casas no Brasil, e quando você vê a realidade é outra, né? Você precisa pagar imposto, morar é caro também, precisa avaliar qual é o valor, o custo de vida nos lugares, eu acho que isso é uma coisa bem importante quando você vai já com uma proposta de trabalho, então saber como é que vai ser sua vida lá, conversar com pessoas que já estão morando, por exemplo, no lugar onde você vai querer morar, né? Eu acho que isso também é uma dica super importante para ter essa troca antes de realmente mudar de vida, né? E no final das contas, por mais difícil que seja o processo muitas vezes, a saudade de casa, a adaptação a uma nova cultura, é muito enriquecedor, assim, é muito enriquecedor cada dia, cada novidade, cada perrengue, e a gente volta muito transformado, assim. Então, quem tem a oportunidade, eu recomendo muito fazer isso, assim, seja por um período de 1 ano, seja para morar para o resto da vida em outro país. Como a Marina falou, o mundo é isso, né? A gente é cidadão do mesmo planeta e quem tem a oportunidade, por que não explorar os novos mundos? Então, obrigada de novo pela oportunidade, Rafa, foi uma troca muito legal e espero poder encontrá-las aí em algum lugar. A gente escolhe um destino, toma um café pelo mundo aí. É isso aí. Dani, para fechar.
Bom, eu acho que já falaram assim tudo mais importante assim e para mim é isso, é uma mistura de planejar, de você saber o que você precisa para estar lá, para você não ficar lá com problemas porque está faltando documento ou porque tem que mandar um documento do Brasil ou da Colômbia, no caso de você, no caso coisa assim, isso para mim é fundamental. A língua, o inglês e essa capacidade de se reinventar e de estar aberto às possibilidades que vai oferecer o país para você. Não ir muito fechado também, focado, eu só quero isso, que às vezes não é como a gente espera. É isso aí, né? São as lições de todo o processo, né? Entender que todo país tem seus prós e contras, entender que todo país tem coisas boas e tem coisas que a gente não vai gostar, que a gente precisa ser flexível para poder gerar os pontos que a gente precisa para atingir os objetivos que a gente quer, né? Gente, só quero agradecer vocês. Foi bárbaro, para mim um prazer vê-las aqui sempre. E assim, a gente está à disposição de vocês. Sigam a gente nas redes sociais, quem ainda não segue. A gente também tem um grupo no WhatsApp para quem quiser entrar e interagir mais próximo da gente. E é isso, boa semana a todas. Muito obrigada por estarem aqui conosco. Te vejo no mundo. Obrigada, Tchau, Rá. pessoal. Tchau, pessoal.